TV Artilheiro. Boa tarde. A gente vai começar com a coletiva de apresentação do professor Brunoro. O presidente vai fazer o primeiro momento, depois a coletiva em si, tá? Bem, boa tarde a todos. Satisfação estarmos aqui novamente com os colegas da imprensa. Nem só de contratação de jogador vive o futebol, né? Vive um clube de futebol. E a gente tem buscado desenvolver o Fortaleza nas diversas áreas. Quando eu chego aqui no CT, que eu vejo essa obra, né, em pleno vapor, lá no PC, obra também, sempre para fazer o clube crescer e atingir um nível de gestão, de estrutura e de pessoas, para que a gente possa estar sempre brigando no mais alto nível aí no futebol brasileiro. É um trabalho, é um processo que a gente vem passo a passo, e sempre é importante lembrar que o Fortaleza faz isso com a força da torcida, né? Não tem aporte de investimento, não teve venda de jogador, é realmente com o nosso trabalho e a torcida chegando junto, e o sócio-torcedor, e as lojas, e bilheteria, e a ascensão esportiva que o clube vem tendo, a gente vem buscando reinvestir para deixar esse trabalho cada vez mais qualificado. E ano passado a gente teve junto com o Roberto na divisão de base, vimos todo o esforço dele, o empenho, e entendemos que era momento da gente fazer algumas melhorias a mais nesse setor. A categoria de base é um setor estratégico para o clube, absolutamente estratégico. Um clube do Nordeste que quer brigar em alto nível, ele tem que revelar jogador, ele tem que colocar jogador no time profissional para dar resultado esportivo e depois um possível resultado financeiro. Isso é uma necessidade. E o Fortaleza está vivendo uma janela de oportunidade de estar numa Série A pelo segundo ano consecutivo, e como vocês sabem, o nosso trabalho é para que o Fortaleza esteja na Série A permanentemente, seja um clube realmente de Série A, não de passagem. E essa janela de oportunidade ela tem que ser vivida também com a ascensão da nossa categoria de base, tanto a nível de disputas de torneios, de competições, como de atração de jogadores, de talentos, retenção de talentos e, consequentemente, colocar esses meninos no nosso profissional. Isso aí é um objetivo. Eu acompanho o futebol, vejo que diversos clubes sempre tem um jogador que está sendo vendido, que está sendo usado no profissional, e a gente precisa dar esse passo também. O Fortaleza tem essa tradição, né? A gente for lembrar aí, o Oswaldo do nosso elenco é da nossa base, o Bruno Melo da nossa base, o Max, o Aleph é da nossa base, entre outros que já passaram por aqui, o Edinho, o Everton, Cebolinha. Então não falta talento no nosso estado, na nossa região, e a gente tem que incrementar. Para isso, buscamos a ajuda, o auxílio do José Carlos Brunoro, que todos conhecem, uma referência em gestão esportiva no país, não só no futebol, né? Tem trabalhos excelentes no futebol, mas em outras modalidades também. E tivemos uma aproximação no passado através de um amigo em comum, e a gente veio namorando, né, Bruno? Trocando ideia, conversando, e identificamos. Ele trabalha também em outras áreas de consultoria no futebol, não só na categoria de base, mas a gente identificou que seria o ideal para esse momento do Fortaleza um trabalho na categoria de base, de diagnóstico, de observação, de traçar caminhos, rotas, junto com a nossa gestão, junto com quem está aqui. E por isso a gente vem apresentar com muito orgulho, com muita satisfação, né, o trabalho do Brunoro como uma consultoria, e ele já está aí desde semana passada. É um trabalho a princípio de 6 meses, que o Roberto recebeu muito bem como diretor da base, o Júlio Manso, nosso supervisor também, e os profissionais, e a gente está aqui para qualificar. A ideia sempre é somar, aprender com quem tem expertise, com quem tem vivência, com quem tem know-how, network. E é satisfação o Brunoro estar aqui com a gente, fazendo parte também do Fortaleza. Então, para a apresentação de início é isso. Passo a palavra aqui para o Brunoro e vocês fiquem à vontade, né, para conversar com ele. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Gostaria de saber do Brunoro. Tudo bem, Brunoro? Boa tarde. Boa tarde. Prazer em vê-lo aqui no Fortaleza. As primeiras impressões da estrutura, né, mediante aquilo que você vai poder ver e avaliar, quais foram as primeiras impressões?
Boa tarde. Eu queria, antes de responder a pergunta, só fazer uma breve apresentação. Primeiro, eu queria começar pelo final das palavras do Marcelo, que a gente aqui está para somar. Tá? Nós viemos aqui colocar a nossa experiência junto com as pessoas que estão aqui trabalhando, que num primeiro momento achei excelente, e é para isso, não vamos aqui para inventar a roda, nada disso. A gente quer se somar à equipe de trabalho e passar a nossa experiência daquilo que a gente vê e poder acelerar o processo de formação. Tá? Nós estamos aqui há apenas 4 dias, né? É um diagnóstico longo, o diagnóstico ele entra na parte de infraestrutura, na parte técnica, na parte física, na parte de elaboração social. Então é um trabalho longo. A gente nesse primeiro momento tem feito uma fotografia ou um raio-x assim, do todo de uma maneira bem geral. Então nesse momento eu não posso te dizer assim, olha, está muito bom, está muito mal, tal. Agora, em relação ao CT, é um CT muito bom para a base, é um CT que atende aquilo que a base necessita, pela experiência que eu tenho de outros lugares, e creio que aqui já faz um bom trabalho e vai poder ainda acelerar melhor ainda esse trabalho. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Como é que você espera fazer com esse trabalho aí do Fortaleza, desenvolver mais ainda, já que é um time grandioso, e o que você conhecia do Fortaleza Esporte Clube? Bom, o Fortaleza eu venho acompanhando há algum tempo, porque eu sou um fanático de futebol, né? Eu fico assistindo jogos, fico vendo a evolução técnica, a evolução administrativa. O que me chamou bastante atenção foi o profissionalismo do Fortaleza nesses últimos anos, o crescimento que eu chamo de sustentável, né? Não foi um crescimento por acaso. E com isso, quando a gente começou a trocar ideias com o Marcelo, e ele tem uma visão do todo do Fortaleza, ele não tem uma visão só do profissional, só da base. Então esses 2 eixos, profissional e base, precisam estar caminhando junto. É uma oportunidade no momento que o Fortaleza atravessa de uma visibilidade grande, de um momento técnico grande, aproveitar isso também para trazer novos talentos para cá que sonham em jogar no Fortaleza, que sonham em ter uma estrutura muito boa de trabalho. E isso é que me chamou bastante atenção, e eu fiquei bastante surpreso até com algumas coisas que a gente conversou, do nível de administração que já tem o Fortaleza. Boa tarde. Eu queria saber um pouco da sua experiência Pode desligar? Desculpa. Boa tarde. Eu queria saber um pouco da sua experiência em outros clubes, né, no Palmeiras, por exemplo, e o que isso pode ser agregado aqui no Fortaleza. Eu acho que a vida era uma somatória de experiências, né? A minha vida profissional começou no voleibol, né? Inclusive como técnico da seleção brasileira, fui medalha de prata em Los Angeles, e do voleibol eu já cuidava de todas as categorias, né? E eu levei isso para o futebol quando a Parmalat me contratou também para fazer o projeto Palmeiras Parmalat. A partir daí eu procurei ter um desenvolvimento profissional muito grande na área de gestão. Passei um período na Fórmula 1, aprendendo o profissionalismo na Fórmula 1, e eu saí da Fórmula 1, comecei a me dedicar muito no projeto de formação. Começou lá no Pão de Açúcar, que depois virou Audax, que todo mundo começou a conhecer bem o Audax. A gente criou um projeto que eu sonhava criar, que era começar um time pelo Sub-13, Sub-15, Sub-17, depois Sub-20, depois profissional. A gente começou realmente pela pirâmide. E foi uma experiência muito legal. A gente criou o Audax São Paulo, Audax Rio, de onde surgiram muitos jogadores, né? O maior destaque é o Paulinho, da seleção brasileira, o Vitinho, que está no Flamengo, e muitos outros, o Tietê no São Paulo, outros jogadores. Dessa situação, a gente também levou esses trabalhos de planejamento estratégico para um time nos Estados Unidos, que a gente formou, deu consultoria na formação da equipe. Depois no Goiás, no Brasília, na Chape também na base, e outras consultorias. Por exemplo, agora no Peru estou dando uma consultoria na construção de um centro de treinamento e o desenvolvimento do trabalho lá no Peru, em Lima também. Então é uma experiência que a cada trabalho que a gente faz, e eu principalmente gosto disso, que é entender a característica da região, a característica das pessoas que trabalham naquela região,
e aproveitar isso com a experiência que eu já tenho e acrescentar alguma coisa ao trabalho que já vem sendo feito. Pela estrutura aqui é muito mais fácil acrescentar as coisas e vão ser seis meses de trabalho bastante intenso e que a gente quer realmente deixar um legado para o Fortaleza crescer juntamente com as pessoas que estão aqui. Bruno, para as categorias de base fica sempre aquela pergunta, formar ou conquistar? O que você pensa do assunto, em particular o Fortaleza? Legal, essa pergunta é interessante, né? Porque quando você forma jogador para o esporte de competição e não de recreação, você tem que formar ele competitivamente. Então nós não podemos só formar, eles têm que ter o trabalho de formação, mas com a visão de ganhar o jogo, né? Nós não podemos esquecer disso. Mas o que a gente não pode abandonar é o que vem sendo feito ao longo do tempo com ele. Então, por exemplo, se nós chegarmos a uma final, e não ganhar um título, não quer dizer nada. A gente chegou, fez o trabalho certo, tudo isso. O importante é que, dentro dessa formação, que é o objetivo principal, a gente pode não ganhar um campeonato e revelar 4, 5 jogadores para a equipe profissional, está atendido os objetivos do clube. Mas esse jogador, desde cedo, ele precisa ter uma mentalidade competitiva. Ele não pode se acomodar, nem os treinadores se acomodarem, achando que a gente só tem que formar, então se eu não ganhar está tudo bem e tal. Esse espírito, se não partir de uma liderança, ele não acrescenta desde pequeno. Ele pode não ganhar, bacana, mas esse espírito competitivo ele tem que ter desde a formação. A Copa Cidade de São Paulo, para um clube como Fortaleza, tem que ser vista com melhores olhos, um pouco mais de investimento para se montar um time ou para se pincelar os melhores talentos para efetivamente fazer uma boa campanha? A Copa São Paulo Júnior, ela passou por várias fases, né? Hoje ela tem alguns clubes que até abandonam o fato de disputar a Copa São Paulo, porque muitas das equipes, porque ela tem um lado comercial, vamos partir assim, e um lado técnico. O lado comercial, quando o jogador chega com 19, 20 anos, ele já está pronto, praticamente todo mundo já detectou quem é esse talento, né? O lado competitivo é bacana, é como se fosse uma mini Copa do Mundo aqui no Brasil, que todo mundo sonha em ganhar a Copa São Paulo Júnior. É muito difícil, são mais de 100 equipes, né? E eu acho que a gente sempre tem que formar uma equipe competitiva. Se vai ganhar ou não é outra situação, mas uma equipe competitiva até pela imagem do clube, essa coisa toda é importante, tá? Não vejo mais a Copa São Paulo Júnior como uma coisa de negócio, porque o jogador, quando chegou naquela idade, todo mundo já viu, todo mundo já sabe quem são os talentos. Obrigada. Tá bom. TV Artilheiro.